Olá, amigos, amigas. Transforme sua raiva em soluções. Olha que interessante. Quem nos dá essa sugestão é o espírito Hermance Dufour, no livro Emoções que Curam, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. E ela nos ensina que a raiva nos possibilita o autoconhecimento, assim como todas as outras emoções que nos dão a oportunidade de ajustar-nos à vida real. E a raiva é uma das mais antigas conquistas do ser vivo, lá, da época dos animais, do reino animal. Porque graças à raiva é que o indivíduo se protege e protege também a sua prole. Então, é uma proteção tanto do indivíduo como da espécie. Surge o perigo, aí, aflora a raiva para que esse ser vivo, ou nós, humanos, nos readaptemos à realidade. Então, o objetivo da raiva é autodefesa. A gente percebe, a raiva tem essa função. Ela mobiliza, ela é uma emoção mobilizadora que aciona o instinto de conservação. E além disso, a raiva mobiliza a criatividade para que a gente possa escolher as respostas mais adequadas diante do perigo, diante dos riscos, das agressões, dos desafios. Portanto, a raiva pode ser e deve ser fonte de criação para a obtenção de soluções. Por isso que a irmã se fala, transforme a sua raiva em soluções. Mas para isso a gente precisa educar essa emoção primária, a raiva, precisa treiná-la, porque sem educação, sem treino, a raiva pode se transformar, como geralmente acontece, porque a maioria de nós ainda é um analfabeto emocional. A raiva pode se transformar sem essa educação em violência, em agressividade, aquela agressividade descontrolada que pode levar até a acontecimentos trágicos. Então, a forma como reagimos à raiva ou a todas as outras emoções básicas pode gerar essas emoções reacionais secundárias. A raiva é uma emoção primária e, se mal gerenciada, leva ao surgimento de emoções reacionais secundárias. Olha, aqui a irmã se coloca uma lista enorme de reações à raiva, de emoções reacionais secundárias decorrentes da raiva. Desgosto, desânimo, indignação, irritação, insatisfação, solidão, desistência, ódio, vingança, amargura, aversão, antipatia, decepção, desapontamento, desconfiança, hostilidade, ira, mau humor, rancor, rejeição, ressentimento, sentimento de estar sufocado, tédio, vergonha, até depressão e sentimento de impotência. Ufa! Que lista enorme, né? A gente vê que ela colocou em ordem alfabética, vai de A a Z praticamente, né? E ela também nos alerta que há quem diga que não sente raiva, mas se nós analisarmos esta lista enorme de sentimentos e condutas que decorrem da raiva, que se originam da raiva mal gerenciada, fica claro que, essa concepção, eu não sinto raiva, diz ela, é um caso de ausência de consciência emocional. Quer dizer, não existe aí autoconhecimento, autopercepção. Aí, nesse capítulo do livro, a irmã se pega o exemplo da mágoa para a gente entender melhor esse mecanismo. A mágoa é a emoção secundária da raiva. Então,
A mágoa brota da raiva quando nós não sabemos lidar com as ofensas que recebemos, ou engolimos sapo, né? Ah, mas por que que eu não me defendi? Por que que deixei que invadissem o meu espaço interior, né? Ou então quando a gente se descontrola, agressividade descontrolada, né? Os dois extremos. E a mágoa é um estado, porque perdura no tempo. Diz a irmã, se aliás, a mágoa talvez seja uma das variações emocionais com maior capacidade de persistir no tempo, de maior duração. E a mágoa pode levar ao ódio, à vingança, a tragédias. Ela também nos adverte: quem se faz de vítima diante da mágoa usa a sua raiva contra o outro, tentando até ignorar a sua parcela de responsabilidade para, né, esse acontecimento. A mágoa, a gente percebe, é um alerta de que a nossa autenticidade, né, a nossa dignidade, o nosso eu está ameaçado. Ou então, a mágoa nos alerta que estamos esperando demais dos outros, da vida, assim, coisas que tanto os outros ou a vida não podem ou não nos dão, né? Então os outros não podem nos dar aquilo que esperamos deles ou não querem, e a vida também nos dá, porque tudo tem uma questão de merecimento, de plantar e colher. Então, aqui a gente vê que a mágoa é esse alerta que está nos propondo autoconhecimento, autoproteção. Agora, para decifrar, né, essa finalidade defensiva da mágoa, né, perguntemos-nos, eu tenho que me proteger do quê? Eu tenho que me proteger de quem? Aí a gente percebe que o foco deve ser colocado em nós, na autoanálise e não no julgamento do outro. Concluindo, a raiva mal orientada nos afasta de nós mesmos, que a gente deixa de focar na gente, né, de se conhecer. Essa raiva mal orientada nos afasta da nossa autenticidade, da nossa real condição interior, e nos fragiliza e acaba até nos agredindo nas situações em que não nos dispomos a fazer essa autoobservação. Inclusive, às vezes, quando a gente sente raiva do outro, no fundo estamos decepcionados com nós mesmos, mas a gente não percebe por conta do orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 9, fala que a pessoa orgulhosa acha que é mais do que os outros, né? E por isso não suporta uma comparação. Se ela é comparada com alguém e fica numa posição inferior, ela se enche de cólera. Aí os espíritos, né, da codificação nos sugerem a termos coragem e habilidade de usar a raiva diante dos golpes da vida para encontrar caminhos inteligentes, para crescer e para avançar na nossa jornada evolutiva. Porque a vida, né, ela é cheia de provas e expiações, as hostilidades que recebemos, né, na nossa vida, tem essa função, é um buril, né, aquele instrumento que lapida as nossas arestas, igual o buril que lapida o diamante para que ele possa, né, brilhar. Então, as hostilidades da vida são esse buril, lapidam as nossas imperfeições morais para que possamos refletir a luz do bem e do amor. E escreve Hermance:
Tudo depende de como nos comportamos diante das lapidações que a vida nos apresenta, ou seja, saber lidar com a raiva. Agradeço muitíssimo a atenção de todos.